Storani, uma grande virtude do ser humano são feitos, conquistas e tudo mais, mas o momento de escolher o momento de sair, saber sair, decidir que já deu por aqui. É um ato de coragem e uma estratégia que foi montada pré-decisão. Como foi a sua decisão de sair da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Bom, como eu falei, é um processo, né? E a gente tem que ter essa consciência, né? A polícia que eu estava na época era uma polícia muito difícil. Eu me lembro que a nossa instituição, a Polícia Militar, é um dos piores salários de polícia do país. Hoje não é mais assim. Tá? A gente só perdia para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que até hoje é o pior salário de polícia militar, né? A Brigada Militar. Mas participei de um movimento de reivindicação salarial que começou com os tenentes do Batalhão de Operações Especiais. Eu acabei entrando ali para não deixar atenentado, fazer bobagem, quase fizeram, né? Enfim. Situações que não ficaria bem para a instituição e para a imagem dos oficiais da Polícia Militar. E o movimento foi um troço sério, sabe? Sem ofensa, sem nada. Era um movimento de reivindicação. Na verdade, era a mobilização da opinião pública sobre o que passava a polícia. E não era a Polícia Militar. Não distinguia oficiais e praça. Era a Polícia Militar. E que a minha grande decepção foi a solução que deram na época, né? A solução inteligente por parte do governo do Estado. Reduzir o interstício de promoção de tenente a capitão. Então, um movimento que começou com os tenentes, os primeiros tenentes, na verdade, que foram promovidos a capitão, a patente de capitão, e aí o movimento foi desintegrando por conta disso. Isso, para mim, foi uma grande decepção. Então, essa foi uma delas. Mas associou-se também, né, aquela experiência que eu tive trabalhando próximo ao poder do governo do Estado, do Rio de Janeiro, muito próximo ao comando das instituições, em verificar que não havia assim, uma certa prioridade em atenção ao agente de segurança, no caso, Polícia Militar. Tá? Mas também eu vi isso no bombeiro, a mesma coisa. E aquilo me chamou muita atenção. Havia ali um interesse em criar, é óbvio, né, uma estratégia política. Fiquem certos que as instituições têm as suas políticas internas. Né? Por quê? Porque assim você se sustenta no poder para implementar uma visão institucional, políticas internas, enfim. E muito afeta, por exemplo, ao que pensa o governador do Estado, ou o que quer o governador do Estado. Sem ele, não tem comandante geral, não tem chefe de polícia civil e nem secretário de segurança pública como nós temos, enfim. Então, quando eu olhei, eu fiz uma projeção do que seria a política do Rio de Janeiro e, consequentemente, o que aconteceria com a Polícia Militar, o cenário foi o pior possível. E, na verdade, eu estou falando que, logo depois de mim, eu estou falando de governo Garotinho, Rosinha e Sérgio Cabral. Eu não errei. E não na questão salarial, porque o governo anterior melhorou muito a questão salarial da Polícia Militar, sem dúvida nenhuma. Mas o problema não está só no salário. Essa é a questão. Não é só uma questão de salário. É uma questão de condição moral. Eu fiz um concurso público para a Polícia Militar acreditando na missão. Era uma estratégia de vida que eu escolhi, mas a partir do momento que eu ingressei na instituição, os meus valores são os meus valores. E quando eu percebi que os meus valores não estavam se alinhando com os valores do que seria a instituição a partir de uma visão política eleitoral, de como isso influenciaria a minha carreira, eu falei, bom, é uma instituição que eu com certeza não terei espaço aqui dentro. Ninguém quer um camarada que fica apontando as coisas, que fica debatendo ordens que seriam dadas, como eu fiz a minha vida inteira na instituição. Não debatendo ordem por debater, argumentando o porquê, por exemplo, eu me lembro, subcomandante do BOP, numa reunião que teve no Comando Geral, com a PM3, que é o órgão de um grande planejamento, e eu falei, por que nós temos que entrar na comunidade às 6 horas da manhã? Não, porque a ordem. Eu falei, não é o melhor horário. Mas como não é o melhor horário? Porque é o horário que o pessoal está saindo para o trabalho, o estudante está saindo para... Por que não é? Ou entra antes ou entra depois. Então, é uma bobagem dessa natureza, que aí você acaba sendo um cara chato,
que fica totalmente fazendo essas observações. Na verdade, não é esse negócio de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cara, quem vai botar a cara lá é você e pessoas que você comanda. E o mínimo de responsabilidade com que você comanda, você tem que se posicionar em relação a isso. E talvez esse seja o motivo pelo qual eu tenho hoje grandes amigos que foram soldados e sargentos comigo desde o Friburgo. Né? Outro dia eu recebi uma mensagem de um grande amigo, capitão Basílio, que era sargento, terceiro sargento na época que eu estava em Teresópolis. Era excelente sargento e se tornou um excelente oficial. E ele trabalhava na Petran de Teresópolis, junto com um cabo, Celso Bezerra da Silva. E detalhe, ele, o Basílio, evangélico, e o Celso Bezerra da Silva, um bandista. Era interessante. Era uma dupla que moralizava Teresópolis. E era a Petran, mas fazia prisões. Os caras eram assim, cara, e dois caras respeitados pela comunidade. Na época, o soldado Vitalino, que hoje saiu oficial da Polícia Militar, do quadro de oficiais auxiliares, cara excepcional também, um grande amigo, um grande sujeito, cara. Na época, Sargento Paulo Roberto, que uma primeira operação que eu fiz em Teresópolis, uma coisa, emergência que teve, reuni todo mundo, Sargento Paulo Roberto comandava o Patamo de Teresópolis, ele falou, pô, aspirante, esse ponto aqui que o senhor está observando não tem ninguém, muito afastado de onde seria o teatro de operações. Já ouvimos dizer que o pessoal, quando faz aqui uma pressão, eles saem por lá. Eu achei, não vai sair por lá, é muito longe. Falei, não, vamos manter aqui, manter a força aqui. E depois chegou a informação pela P2 que os caras saíram por lá. Aí eu fiz o debriefing depois da operação. Eu aspirante segundo-tenente. Reuni todo mundo, falei, queria dizer uma coisa para vocês. Sargento Paulo Roberto, me desculpe não ter te ouvido, que se tivesse te ouvido, não tinha prendido os caras. Isso causou um impacto nos caras que ficaram me olhando. Falei, pô, o cara Mará tá pedindo desculpa porque não ouviu o cara. Aí vocês acham que o impacto negativo? Não. O impacto positivo. Pô, confia nesse cara, porque esse cara, quando tá errado, ele fala que tá errado, não fica aqui. Não. E eu passei a ouvir mais os mais experientes que eu, sem dúvida nenhuma. Então, um profundo respeito por aqueles que, meus superiores hierárquicos, mas também aqueles que têm mais tempo de caserna do que eu. Subtenentes, sargentos, cabos, como aconteceu no BOPE. Pegar um cabo retameiro, por exemplo, que se tornou um ícone do Batalhão de Operações Especiais, depois sargento retameiro, cabo Gourmercindo, cara, porra, de Boia Velha, não vou falar o nome dele aqui, mas o apelido dele é de Boia Velha. Pô, cabo Cosmes, os caras assim que se tornaram ícones para nós. Só pelo nome tu já viu que o cara é caixa grossa, né? Pô, caramba, não, não é Enzo. Não vou nem dizer Enzo, outros Valentino. Para não criar aqui... Noah. E ter esquecido de falar alguém. Valentim. Então, Ícaro. Essa forma que você tem de se relacionar com a sua equipe e se posicionar em defesa deles em alguns momentos, cara, aí você chega depois, quando você vai estudar mais profundamente isso, o nome disso é liderança. Ah, porque você queria ser líder? Não, porque existe o certo e existe o errado. E no país de hoje, onde o errado está se tornando certo, isso é um problema muito grave. Vivemos uma crise moral sem precedente na história brasileira. A verdade, ela é totalmente esquecida e a mentira esfregada em nossas caras. E você aceita isso. Existe um problema muito sério na cultura brasileira. Eu falo isso como antropólogo. O brasileiro sempre acha que da autoridade virá sempre verdade. Não é isso. Não é isso. Da verdade é que vem a autoridade. Que a autoridade é você reconhecer o poder do outro. O nome disso é legitimidade. Então a legitimidade ela é conquistada pelo seu posicionamento sério. Nós vemos hoje, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal falando bobagem, criando situações de instabilidade, tomando decisões equivocadas, contrariando a própria Constituição Federal, e tem gente que acha que está certo. Meu Deus do céu, que mundo é esse que nós estamos vivendo, cara? Vivemos já um Estado totalitário aqui.